Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou aqui com vocês para mais um passo a passo. Vou esperar vocês entrarem e a gente já mostra tudo certinho para vocês. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Hoje temos mais um passo a passo. E o passo a passo de hoje é o porta-garrafas, que é esse modelinho aqui, ó. Ele fica assim. Porta-garrafas térmico, ó. Então, cabe uma garrafa até 500 ml, até nesse modelinho aqui cabe também. Ele fica assim. Por dentro eu coloquei o Etaflon, que é a manta térmica, para poder conservar aí a água. Então ele fica assim, ó. Coloquei uma alcinha aqui, ó, se quiser pendurar, levar na mão. Fica dessa forma. O que nós vamos precisar para a aula de hoje? Os recortes sublimados que vocês vão encontrar lá no nosso site www.costurandocohenrique.com.br. Já tem uma coleção nesse modelinho aqui, que é o porta-garrafas. São mais de 50 estampas que nós temos lá. É bem tranquilo de fazer. Então vamos precisar do recorte sublimado, zíper, cursor, o Etaflon, que seria aqui a manta térmica, e o forro, que no caso eu vou utilizar um bagum. Esse aqui, certo? Para o forro, gente, eu indico algo impermeável, porque como a gente vai colocar uma garrafa para conservar gelada, então ela vai molhar. Então, no caso, não seria indicado tricoline ou algo que não seja impermeável, certo? Então, vamos começar. Para quem está chegando aqui, ó, agora, essa aqui é o porta-garrafa, certo? Esse modelinho que a gente vai fazer. Já temos uma coleção lá no nosso site. Tá? Deixa eu abrir aqui de novo para vocês verem. Fica bem legal, compacto. E já tem uma coleção lá no nosso site. A que eu vou usar agora vai ser esta daqui. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês. Aí. Mais um pouquinho. Aí, acho que ficou legal. Então, vamos lá, gente. Com o que eu vou começar a fazer aqui o nosso porta-garrafas? Vou começar primeiro colocando o zíper, certo? O zíper eu utilizo o número 5, tá? Zíper número 5. Então, vou colocar, ó, o zíper em toda a volta aqui, ó, da extensão do nosso porta-garrafas. Em toda essa parte aqui nós vamos aplicar o zíper. Então, vou levar aqui para a máquina. Então, o primeiro passo é aplicar o zíper. Aqui nas curvas, gente, pode fazer com cuidado, não precisa pressa, para fazer bem certinho. Olha, esquecendo um detalhe técnico aqui, ó, pulando a etapa. Vamos lá. Antes da gente colocar o zíper, gente, tem um detalhezinho. Vamos marcar o meio aqui, tá? Por que marcar o meio? Para a gente colocar a nossa alça. Eu gosto de colocar ela aqui no meio. Então, vou marcar o meio aqui, certo? Aqui, gente, eu vou utilizar uma alcinha de montana, tá? Eu cortei um montana, numa espessurinha fina, mais ou menos 40 centímetros que eu estou utilizando. E antes de colocar o zíper, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar aqui, tá? Eu já comecei a colocar o zíper, mas não tem problema. Então, vou fixar aqui, ó, antes de colocar o zíper. Vou fazer vários retrocessos. E pronto, ó. Ele vai ficar assim, tá? Quem quiser colocar elástico ao invés disso aqui também, pode ser. Aquele elástico roliço, dá para colocar também. Então, voltamos aqui pro nosso zíper.
Escapou a minha linha aqui, gente, já vou recolocar. E a gente continua. Aí. Então vamos colocar aqui o zíper, ó, em toda a extensão. Chegando aqui no final a gente pode fazer um pequeno retrocesso. E vamos cortar aqui, ó. Eu sempre gosto de deixar um espaço para facilitar na hora de a gente colocar o cursor. Aqui, gente, o que acontece? Nós precisamos apenas de um lado do zíper, a gente não precisa dos dois. Então nós vamos abrir aqui. E essa parte que sobrou, a gente vai guardar para um próximo, certo? A gente vai guardar aqui, então, com uma medida... Deixa eu até ver quanto foi. Com uma medida mais ou menos de 90 centímetros, dá para fazer 2 porta-garrafas, certo? Então colocamos aqui o nosso zíper, a nossa alcinha que nós vamos utilizar aqui. O que nós vamos fazer agora? Eu já vou colocar o forro. Na parte do Etaflon, gente, tem duas formas de colocar, tá? Aí vocês veem qual vocês se adaptam melhor. Qual seria a primeira? Nós vamos simplesmente grudar aqui, ó, o nosso Etaflon. Grudar como? Cola dupla face, aquela coloficou, tanto faz, qualquer uma das opções. Um detalhe bem importante, ó, tá vendo o meu Etaflon aqui, ó, como ele sobra nas pontas, mais ou menos aí, ó, 1 centímetro. Por quê? Na hora de costurar, para a gente não costurar em cima do Etaflon. E quem não tiver uma máquina transporte duplo, vai ficar ruim. Principalmente na doméstica, tá? Por isso que nós cortamos menor aqui, ó, o nosso Etaflon, para a gente não costurar em cima. Mas só o suficiente, gente, para não costurar em cima, mas ele pegar toda a extensão. Então, vamos lá. A segunda forma de colocar esse Etaflon vai ser do jeito que eu vou fazer aqui agora. Tá? Não vou colocar ele grudado, certo? Eu vou fazer de outra forma. Vou colocar aqui o meu forro. No caso do meu forro, gente, eu não cortei ele na mesma forma, tá? Eu só fiz cortei um retângulo no tamanho que eu precisava. Mas pode cortar ele certinho, não tem problema. Então vamos aplicar aqui, ó, em cima do zíper. Em cima aqui, ó, onde a gente costurou o zíper, a gente vai costurar o forro. Igual a gente faz em bolsas, necessárias, da mesma forma. Que aí ele já fica embutido. Na hora de desvirar, a gente já faz o acabamento tudo junto. Só cuidado aqui, ó, gente, vai ajustando o zíper embaixo para não passar por cima. Aí comprometer a nossa peça. Aí, ó. Aqui, gente, como eu cortei o forro maior, então eu vou refilar essa parte. Pronto, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos desvirar. Então vou desvirar. Para quem tiver o secador, é ótimo, a gente esquenta um pouquinho e fica muito mais fácil na hora de desvirar. Ele não fica tão rígido e evita marcas, tanto no nosso forro quanto no nosso material principal. Quando for desvirar, cuidado com os vincos, certo? Não puxar de uma vez, para não deixar o material marcado, certo? Então, olha lá, fizemos isso. O que nós vamos fazer agora? Vou vir com o meu Etaflon aqui, ó, sempre a parte desse laminado voltado para a parte de dentro, certo? Então aqui, então ele ficou assim. Eu vou encaixar o meu Etaflon aqui dentro. Aí, ó, vou encaixar aqui dentro e depois vou fazer um pesponto aqui, um acabamento em volta de tudo, certo? Caso antes de vocês me perguntarem, sempre
questionam se pode fazer só com o Etaflon, sem colocar o forro. Dá para fazer também, tá, gente? Não tem problema. Por que que eu não gosto de fazer assim? O Etaflon, ele é muito sensível. Então, dependendo de como você passar a garrafa, você colocar a garrafa, pode ser que ele comece a rasgar, certo? Então, por isso que eu gosto de colocar o forro, para que isso não aconteça, para que não rasgue o nosso Etaflon. Porque se ele rasgar, aí ele acaba perdendo a finalidade dele, certo? Então é isso aí, gente. Bora lá, vou pespontar aqui em volta de tudo. Quando a gente colocar aqui dentro, o que nós vamos ver primeiro? Se o Etaflon está numa medida legal, ou se a gente precisa cortar mais um pouquinho. Igual nesse caso aqui, ó, ele ficou um pouquinho grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouquinho mais dele, que eu achei que ele ficou muito grande, passou um pouquinho. Então vou cortar mais um pedaço aqui, porque ele ficou pegando nas pontas. Aí, agora vamos lá, ó. Vou encaixar até lá no final. Então, para quem achar mais fácil, pode colar, tá, gente? Antes de desvirar, a gente cola na parte de trás também, não tem problema. Então, coloquei lá, o que eu vou fazer? Vou fazer o pesponto aqui, ó, em volta de tudo, o acabamento, né? Aí, pronto. Feito isso, o que nós podemos fazer? A gente pode passar uma costura de segurança nessas partes de baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessas partes retas. Que fica mais fácil pra gente finalizar depois com a caixinha de leite. Então, vou passar uma costura aqui. Nessas 3 partes. E vou refilar isso que ficou de forro aqui. Vou deixar ele justinho para ficar mais fácil na hora de finalizar. Essa parte aqui, ó, também, ó, nós podemos cortar, ó, que é a parte do nosso forro, e já deixar ele na medida certinho. Isso facilita bastante na hora de a gente fazer a caixinha de leite. Então ficou assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o nosso cursor aqui, ó. Vou colocar o cursor. Então eu vou fechar aqui, ó, certo? Vou alinhar essa parte aqui. O que eu vou alinhar, gente, não é essa parte do zíper aqui. É na parte de dentro aqui, ó. Tá vendo a estampa? Ela tem que ficar alinhada na hora que eu colocar o cursor. Então vou colocar o cursor aqui. Vou deixar ele alinhado. Vou cortar uma parte aqui. Deixei alinhado. Aí, esse tem que ficar bem alinhadinho, tá, gente? Deixei alinhado aqui, ó. Eu não preciso passar novamente. É uma vez só, tá? Então, aqui a gente precisa deixar bem alinhadinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar, ó. Ele ficou assim, ó. Certo? Então, nós vamos fechar essa parte que tá o zíper com essa parte de trás aqui. Certo? Vamos unir um com o outro. Vamos deixar bem alinhadinho aqui. Quem quiser pode usar os prendedores, não tem problema. Então vamos levar para a máquina. Retrocesso aqui no começo. Retrocesso aqui em cima do zíper, gente. Mas cuidado com esse retrocesso, tá? Principalmente quem tiver em máquina doméstica.
Sempre aí indicamos uma agulha número 16. Aqui, gente, para ficar com um acabamento legal, o que dá para fazer? Dá para colocar um acabamento em viés ou mesmo no bagum, certo? Eu tô sem nenhum bagum aqui, senão já colocava. Meu bagum ficou para lá. Colocar um acabamento aqui. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos fechar as caixinhas de leite. Vou ajustar a caixinha de leite aqui. Para quem tiver dificuldade, pode pegar os prendedores. Aqui, tem um prendedor aqui. A gente vai prender e levar para a máquina. Então, prendeu aqui, ó. Tudo bonitinho. Levamos para a máquina. Vou cortar aqui e ver se passou tudo certinho. Passou do outro lado da mesma forma, gente. Vou ajustar a caixinha de leite. Ajustei a caixinha de leite. Para quem tiver dificuldade, pode prender aqui, ó, com o prendedor, levar para a máquina. Faz um retrocesso aí no começo. Pode fazer um retrocesso no meio aqui também. Cuidado que já fica um pouquinho mais grosso. E no final. Aí só confirmar se pegou todo o material. Se não vai ficar nenhum furinho, nenhum buraquinho. Ó, tudo certinho, a gente consegue olhar por dentro. Tá bem fácil para olhar. E depois, gente, é só desvirar. No caso, né, a gente finalizaria aqui com um viés também, nessas duas caixinhas de leite. Para ficar bem, um acabamento bem legal. Então, feito isso, vamos desvirar já. Vou até subir aqui, gente. Então é bem rapidinho, tá? 10, 12 minutinhos dá para fazer um. Com os itens já cortados, né? Depois de preparado. Então vou desvirar aqui, ó. Desvirei, esse é bem tranquilo de desvirar, que é uma virada bem fácil. Está pronto, gente. Prontíssimo. E ele ficou assim. O porta-garrafas. Cabe uma garrafa tranquilo de 500 ml. Vou mostrar para vocês o modelo aqui da garrafa. Até esse modelinho aqui, ó. Cabe, um modelinho bem tradicional. Ou uma garrafa comum, daquelas descartáveis. Então, cabe bem tranquilo. Eu coloquei uma alcinha aqui pra gente pendurar. Ou levar aqui na mão. Ou dá pra colocar com um elástico também. Então ele fica assim, ó. Já tem uma coleção lá no nosso site desses recortes sublimados. Tá bem em conta, tá? São mais de 50 estampas. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Então esse aqui foi a nossa aula de hoje, gente. E aí? O que vocês acharam? Bem legal, né? Bem simples, bem rápido de fazer. E dá pra fazer térmico. Também, para quem quiser, tem o Etaflon lá no nosso site, tá bom? Tá, gente? Você usou o bagum plástico. Eu usei o bagum de forro aqui. Eu utilizei o bagum. E antes do bagum eu utilizei o Etaflon, que é para deixar térmico. O Etaflon que eu utilizei foi o de 2 milímetros, que é o mais fino, tá? Para quem quiser, tem uma opção mais grossa também. Eu não gosto, porque eu acho que deixa muito grosso. De repente, se passar na costura, acaba deixando uma camada muito grossa. Então eu prefiro o número 2. Sim, vai ficar gravado. A primeiro momento vai ficar só aqui no Instagram e depois vai ir lá pro YouTube, tá, gente? Para quem não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, que é Costurando com o Henrique. Tem vários vídeos lá também, tá? Para quem chegou agora, fica tranquila que a aula vai ficar gravada. Esse aqui foi o porta-garrafa. Espero que vocês tenham gostado. Bem legal, bem simples e rápido de fazer, gente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Caiu um monte de coisa ali. Até a nossa próxima aula. E é isso aí, gente. Ótimo final de semana para vocês. Até porque na sexta-feira já é feriado. Então, basicamente, aí em dias úteis a gente só tem mais amanhã. Isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!